Bom, meninas, eu queria dizer o seguinte pra vocês. Nós já trabalhamos com a cabecinha de algodão e a de feltro é a mesma coisa, a gente só vai fazer o nariz feltrado. Porém, eu tava assistindo a gravação do vídeo anterior, em algumas partes, por falta mesmo de lembrar, acabei movendo muito a cabeça e de repente ficou algum ponto cego. Então eu ia começar só pela parte do nariz, mas eu vou refazer toda a parte da feltragem aqui também. Caso tenha ficado alguma dúvida na cabecinha anterior, a gente tira aqui, tá? Porque é a mesma sequência. Então, primeira coisa, né, meu alfinetinho tá aqui para me lembrar que essa é a parte que eu escolhi pra frente. Só que como o feltro, ele é um pouquinho mais grosso, a minha caneta fantasma não vai aparecer de jeito nenhum aqui pra eu fazer as marcações. Então, eu vou fazer com essa rosa aqui, contando que eu vou colocar 2 capas, tá? Mas não faça, por favor, porque aparece mesmo. Então, vamos começar de novo. Vou chegar aqui, ó, onde tem esse X aqui. Vou colocar, no caso, a minha fita métrica bem aqui na pontinha. E eu vou descer um risco até aqui embaixo, tá? Como se a gente tivesse encontrado. Vamos ver aqui quanto que tem pra ser o meio exato aqui. Deixa eu virar a minha fita. Olha, tem 8,5. Vamos pegar aqui onde fica, aqui, ó, 8. Então, eu vou pegar aqui o 4 pra seguir o meio, tá? Então, vou fazer o seguinte, vou colocar aqui, certo? Vou segurar aqui pra vocês irem acompanhando e até aqui embaixo, ó. Vou descer um risco, vou tentar o mais leve possível, né, pra não marcar demais, tá? Esse risco aqui me deu o meio. Bom, se ele me deu o meio, então agora a gente vai trabalhar com a questão das bochechas. O que eu fizer de um lado, eu vou fazer do outro. Então, eu vou fazer mais ou menos um semicírculo aqui, ó, passando um dedinho pra cá, ó, ok? A mesma coisa eu vou fazer pra cá, ó. Um semicírculo, passando um dedinho pra cá. Então, essa aqui serão as bochechas. O nariz eu já vou fazer aqui, porque a gente sabe que lá em cima não vai adiantar. Ó, mais ou menos aqui vai o nariz e depois os olhinhos. Só para vocês terem uma noção de onde começar e onde terminar o que vocês estão fazendo, certo? Vou pegar aqui a minha agulha de feltragem e... Deixa eu colocar aqui, né? Porque ele não vai parar mesmo. Vou pegar aqui um pouco de enchimento. Então, ó, a primeira etapa é... Você pega uma quantidade de enchimento e divide mais ou menos ao meio. Ó, pra você não ficar tão perdido em quantidade. Aí, dividido, você vai tentar fazer uma bolinha na sua mão, ó. Tentar porque, claro, o enchimento, ele não é perfeitamente moldável, né? Ele tem bastante silicone, então ele acaba ficando difícil de tomar um formato, mas a gente consegue. E a primeira coisa que você tem que fazer é prender esse enchimento aqui para que você possa feltrar, tá? A feltragem nada mais é do que a modelagem do enchimento, no caso, a gente não tá usando lã, né, de feltragem, do enchimento na peça. Esse meio círculo aqui, semicírculo que nós fizemos, que parece mais uma gota, na verdade, ele serve para te dar uma limitação, você não pode passar muito disso. Então, você tenta colocar aqui, ó, mesmo sem moldar, só para você prender um pouquinho esse enchimento. Ó, vem aqui nas voltas, que aí você sabe que daqui você não pode passar. E você também tem que ter ciência que seu enchimento tá preso para você poder trabalhar com ele, tá? Ó, não tá 100%, mas tá preso. Então, agora eu venho e eu vou tentar obedecer sempre a linha que eu mesma demarquei, tá? É um menino. Eu vou pegar o menininho ali pra vocês darem uma olhada. A bochecha dele eu vou fazer como eu fiz da menina, mais puxado pra lateral. Eu acho mais charmoso. Mas caso vocês queiram mudar, fiquem à vontade. Só tenham em mente o seguinte: se são gêmeos, mesmo que não sejam da mesma placenta, não sejam univitelíneos, eles são mais parecidos um com o outro. Então, se você fizer característica demais na menina e depois você trabalhar diferentemente com o menino, vai ficar um pouco mais complicado.
E eu acho que dá pra notar também que eu acabei colocando mais enchimento no menino. Por quê? Eu vou tentar fazer uma bochecha sem ter que completar mais, com a falta, né, de enchimento. Vou tentar fazer com essa quantidade aqui a bochecha que eu quero, tá? Por que isso? Porque traços masculinos são menos delicados do que traços femininos. Isso é natureza. Então, aí a gente vai tentar seguir para dar a maior veracidade possível, tá? Eu sei que essas aulas de feltragem, elas acabam sendo extremamente longas, mas, meus amores, é necessário que vocês vejam tudo. Não adianta nada eu começar a aparecer aqui com uma bochecha pronta, depois com a outra, e vocês perderem o passo a passo, porque o feltrar é isso, é um passinho de formiga por vez. Ó, eu ainda estou na parte de baixo feltrando. Não peguei nada do fofo daqui de cima, ó. Só cuidado onde vocês dispõem as mãos para segurar, para que essa agulha não perfure vocês, tá? Porque dói demais, ela serra. Ó, tô pegando um pouquinho mais aqui de cima agora, tá? Lembrando que a bochecha deles, né, dos irmãos, ela é mais gordinha aqui na lateral. Então, essa parte aqui, eu tenho que apertar mais do que as partes laterais. Tem que compactar bem mais aqui meu enchimento. Ó, agora eu já vou começar a baixar ele, pra ficar mais fácil pra gente modelar. Já que eu prendi bem. Tem gente que usa o suporte, eu vou mostrar pra vocês o meu, deixa eu ver se tá aqui. Era pra estar, peraí. Depois eu procuro pra mostrar. O meu são 3 agulhas no suporte, então essa parte de feltrar com 3 agulhas, ela vai mais rápida. Em contrapartida, ela amassa bem mais o enchimento do que com uma só. Eu acho, pra mim, ainda que não tenho 100% de prática, eu ainda acho perigoso. Porque senão, depois de amassado, você tem que começar sempre a adequar e colocar mais e mais enchimento. Eu acho muito difícil controlar. Então, eu prefiro ir com uma, nem que seja um trabalho mais lento, mas eu tenho um maior controle do que eu tô fazendo. Mas isso tudo que eu sempre falo é uma questão muito pessoal, né? As pessoas, elas têm uma diferença para trabalhar as suas coisas, suas atividades, né? Tem gente que é bem mais prática do que eu. E eu já gosto de ser mais cautelosa. Não gosto de coisa difícil. Isso é fato. Não fico inventando muita moda difícil. Mas também não gosto de confiar excessivamente, porque senão você acaba tendo que sempre ficar retocando. E isso, pra mim, torna bem mais difícil. Pronto, quase do jeito que eu quero. A menina, por ser menininha, de traços mais finos e delicados, eu prefiro colocar menos enchimento, que a cabecinha dela é menor, e caso necessário, como foi na nossa, complementar. Mas o menino, como ele vai ter um traço, um rosto mais quadradão, mais largo, a própria cabeça já é um pouco maior por ser de feltro, né? Eu prefiro aplicar assim. Vou tentar tirar o máximo de marca que eu consigo, pra hora que eu colocar a capa, o que menos aparece sejam as marcas. Ó, vou deixar essa parte aqui um pouquinho mais reta. Deixar a bochecha arredondar um pouco mais na lateral. Vocês estão vendo, conforme a gente vai batendo, ele vai ficando retinho. Só um pouquinho. Era o correio. Então, vamos lá, continuando aqui. Ah, eu aproveitei e peguei, ó, são 3 agulhas, né? Então, você vai usar ele assim, ó. Só que eu prefiro de verdade bem mais, eu sou bem mais prática com esse aqui, ó. Vou pegar a capa e a gente já vai fazendo as adequações e analisando se esse lado tá bom, se precisa melhorar. Orelhinha, fica pra lá. Dá pra baixar bem mais aqui, ó.
Vamos abaixar bem mais. Acho que sim. Tá, agora vamos tentar colocar aqui do outro lado e a gente já mede de uma vez só. Ó, mesma coisa, tá? Você vem aqui, você vai dobrando para que ele forme uma pequena bolinha na sua mão. Ajuda, viu? Pode colocar ele de qualquer jeito? Pode. Mas assim ajuda. Ó, vou só prender. Mesmo processo, tá? Só toma cuidado para não sair das suas limitações aqui. Deixa eu segurar aqui, peraí. Ai. O feltro é mais lisinho que o algodão. Ó, preso está, né? Agora, o mesmo serviço de sempre. Vamos achar aqui onde está o nosso risco. Vamos trazer pra cá. A feltragem, ela é um exercício de paciência. E ainda quando a gente começa, as primeiras bonecas que eu fiz feltrada, eu tinha certeza que eu tinha errado em algum lugar, porque, minha nossa, como elas ficavam feias. E eu ficava pensando, mas aonde que eu errei? Eu fiz tudo que era pra ser feito. Gente, me perdoem os gritos, mas final de semana, o pessoal da minha vizinhança aqui, a maioria fica em casa e é uma gritaria danada. Acho que tudo que eles não conversam na semana, eles põem em dia no sábado. O segundo lado sempre é o mais fácil, porque você já fez o primeiro, e aí você vai ter só que sempre cuidar para que um fique igual ao outro, mas você já tem a noção. Então, no primeiro você modela a partir do zero, né? Tem muita gente, muito canal, vídeo que ensina a feltrar. Claro, cada um tem o seu estilo e cada um chega do seu jeito, né? Eu assisti a várias aulas, mas acabei desenvolvendo o meu jeito. Não concordava ou não acertava algumas coisas que eram passadas, então a gente acaba procurando um jeito que a gente se sai melhor. Não é difícil depois que a gente pega o jeito, mas nas primeiras vezes a gente acaba achando que a gente nunca vai aprender. Imagina, não conseguia dar formato com esse monte de coisa fofa aqui de jeito nenhum. Até o dia que você descobre que tranquilamente dá sim pra fazer de um jeito bem legal. Ó, observa bem a altura, por exemplo, ó, essa altura aqui, que a minha bochecha começa, né? Então, aqui eu ainda tenho que apertar um pouco mais. Sempre vai usando a própria agulha aqui
aqui, ó, como uma régua. Que aí você não se perde. Aqui, ó, deu ok. Aqui, mais ou menos, ó, um dedo amassado. Aqui, né? E aqui. E essa parte do meio é que a gente tem que amassar bem, que é onde vai ficar o queixo e depois o nariz. Se você não tiver pérola em casa e quiser fazer o queixo com feltragem, também faz do mesmo jeitinho que a gente vai fazer o nariz aqui, faz uma bolinha e feltra. Ou faz o queixinho com uma pérola maior, sabe? Aí vai do teu gosto, mas dá pra feltrar a boneca toda, não é necessário colocar. Pode fazer o queixo com pompom, nariz com pompom, pode ser feltragem, pode ser com pérola, até o próprio nariz pode ser com pérola, apesar que eu acho que o nariz, como ele é uma cartilagem, não é um osso, eu acho que ele fica mais delicado, mais parecido com o narizinho, se ele for feito com uma coisa mais molinha do que uma pérola, né? A pérola, ela dá um aspecto bem duro. Como o queixo é um osso, tudo bem. Mas o nariz não é um osso, é uma cartilagem, né? Então, aí eu acho que... Peraí, aqui tem que abaixar um pouquinho. Vou abaixar e a gente vai fazer um teste aqui. Lembrando que nós vamos ter duas capas, tá? Porque aqui o amarelo aparece. Ó, deixa eu tirar esse alfinete que já não é mais necessário. Tá vendo aqui? Aparecendo as estrias, eu tenho que tirar desse lado não ficou. Claro, o queixo ainda vai aqui, né? Mas, ó, desse lado aqui tem umas estrias que eu tenho que tirar agora. Não posso de jeito nenhum deixar. Isso que eu uso pra afirmar que a capa é uma baqueta. Um dos meus filhos toca bateria e me presenteou com uma que é excelente. Pode ser até um cabo de colher de pau, escova de cabelo, o que vocês quiserem. Ajuda bastante. Deixa eu colocar aqui de novo que eu tirei. Fica estranho nessas primeiras provas porque tá sem o queixo. Então fica uma divisão bem grande aqui. Mas a gente tem que ir vendo se dá pra tirar a marca. Ó, agora eu consegui tirar as marcas, certo? Aqui só eu vou bater mais um pouquinho e ficou saliente a bochecha. Então, eu vou bater e vou colocar o queixo pra gente fazer uma prova só. Só assim, se vocês forem usar, por exemplo, em um dos gêmeos, o queixo de bolinha, né, de pérola, usa no outro. Se for usar o queixo de pompom, usa nos dois. Porque como eles são gêmeos, eles têm que se parecer em algumas coisas, algumas características, né? Então, se o queixo for muito diferente, fica estranho. Então, ó, como eu usei bolinha no outro, né, a bolinha de pérola, vou usar nesse aqui também, tá? Então, a mesma coisa. Peguei a minha pérola, número 1, né, de 1 centímetro. Aí, tô pegando uma linha de pipa aqui, que ela é mais fácil de lidar. Vou fazer um fantasminha. Tô sentindo a Cinderela, que esse monte de passarinho aqui, a Bela Adormecida. Ó, aí, corta aqui um pouquinho o excesso da linha. E eu vou cortar um pouquinho do corpinho aqui do fantasminha. Pra ficar mais fácil, tá? Então, o de sempre. Vamos colocar aqui primeiro, vamos espetar com o alfinete pra ver se a posição desse queixo tá do jeito que a gente quer. Caso não esteja, a gente ainda consegue mexer. Ó, não tô subindo muito a capa, porque é só um teste, tá? Depois a gente sobe ela até lá em cima. Ó, acho que esse queixo poderia ficar um pouquinho mais aqui pra baixo, né? Pra dar essa saliência. Então, a gente vai descer ele um pouco.
que a bochechinha é um pouquinho maior. Ó, ok? Certo? Então, se eu já sei que o queixo vai ficar aqui, eu já posso vir com a minha cola e fixar. Segura, tá? Enquanto a gente segura um pouco, deixa eu baixar aqui. Fica mais retinho, fica mais bonitinho. A gente já esconde essa sainha do fantasminha ali embaixo. Ok? Bom, enquanto seca aqui, esse a gente vai feltrar o nariz, tá? Poderia colocar, claro, e ficaria até melhor, um pompom pra ficar igual o outro. Mas como eu quero ensinar vocês a feltrar, então nós vamos feltrar. Ó, mesma coisa, tá? Lembra só que eu falei que tem que ser um pouquinho maior a bolinha, porque você vai batendo e ele vai descendo. Vamos colocar ela aqui. Vamos só prender primeiro. Aí, ó, prendi. Agora, vou feltrar. Agora vai de toda a sua coordenação motora pra você fazer isso aqui virar uma bolinha. Poderia ter enrolado na mão também, que fica até mais fácil, tá? Acabei esquecendo. Força do hábito e... O que que acontece se você estiver filtrando, por exemplo, alguma coisa, um nariz, e você errar, ou você fizer um nariz torto, você tiver que recomeçar? Pega um alicatinho daqueles de bijuteria, desse aqui, ó, que ajuda você, e aí você vai puxar. Porque, na verdade, ele tá todo preso lá dentro, no enchimento de dentro. Você tanto bateu no enchimento aqui de fora, como você acabou batendo no enchimento lá dentro. Então, você vai ter que fazer uma forcinha pra tirar, tá? Mas sai, caso você erre. Você verifica se tá assim, ó, por exemplo, meio a meio. Dá pra perceber que esse lado meu tá maior que esse. Ou eu diminuo um lado, ou eu aumento o outro. Uhum. Quando você vai fazer o nariz, por exemplo, com furinhos, aí você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que bater, 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 bater até ficar bem duro. Aí você começa a bater aqui por baixo no furinho e no outro. Depois que você vem com a capa e aí depois que você passa uma linha por dentro para poder levar esse buraquinho assim com a cor da capa, tá? Mas é feito por aqui primeiro a feltragem do nariz. Acredito que esteja bom. Vamos ver aqui. Vamos ver se a capa diz que tá bom ou se vai precisar mais. Deixa eu puxar o máximo que eu conseguir agora, tá? Ou vou virar pra mim só um pouquinho. Deixa eu colocar aqui pra mostrar pra vocês. Ó. Vamos analisar. Parece que ela ficou mais narigudinha que ele, tá vendo? Então, a gente vai ter que aumentar um pouquinho mais esse fofinho do nariz, tá? Pra poder aparecer tanto o queixo, que tá aqui, né? Que conforme a gente vai puxando aqui, o queixinho aparece, quanto o nariz. Vamos ter que aumentar um pouquinho mais. Pera aí. Né, ó, o queixinho tá ok, só que o nariz precisa ficar um pouco mais de bolotinha. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai colocar um pouco mais de enchimento. Vai de pouco em pouco, tá? Vou colocar aqui nessa parte de cima, pra ele ficar mais arrebitadinho.
Vocês viram que primeiro a gente prende, tá? Depois a gente se preocupa em modelar. Vou pôr um pouquinho mais. Que conforme a gente vai batendo, o de baixo também vai afundando. Lembra que eu falei que quando a gente usa enchimento é uma bolinha mais ou menos o dobro maior do que um pompom? Para que ele fique com o tamanho do pompom? Eu só tô fazendo aqui com enchimento para mostrar para vocês que dá para ser feito, tá? Nos meus bonequinhos, eu usei pompom nos dois narizinhos. Primeiro que eu queria que os dois se parecessem mesmo. E segundo que é bem mais prático, né? O pompom tá pronto, você só cola ele no local que você quer e ele já adere ao que você tá usando, já fica bonitinho. Acredito que agora vai dar certo. Ó, vou colocar aqui, só vou virar pro meu lado um pouquinho, se eu sumir um minutinho, é só pra me dar força aqui. Tô pegando aqui prensando na minha barriga pra poder subir. Pulou. Deixa eu ver aqui. Ok, ó. Então, o narizinho, certo? Aí, como a gente vai usar duas capas, aqui eu faço uma coisa antes. Eu fecho essa capa aqui primeiro, faço todas as marcações, daí colocamos a outra, tá? Porque aí a outra cobre tudo. É só porque vai usar duas capas. Senão a gente deixaria, faria tudo no feltro. Mas eu prefiro fazer nessa pelo seguinte, aí a outra fica bem mais certinha. Essa aqui, como vem outra por cima, eu não vou fazer aquela dobrinha, só na última. Coloca um pouquinho mais pra dentro a sua agulha, mais ou menos 1/2 centímetro, pra essa malha não rasgar. Eu não sei vocês, gente, mas eu me machuco com a agulha com uma facilidade incrível. Não deveria, né? Porque a gente mexe com isso todo dia e... Agora, a gente vai colocar a segunda capa, mas não vai fechar ainda, porque a gente vai fazer os olhinhos, né? Tudo aqui por dentro. Ó, deixa eu dar uma dica. Quando você coloca, por exemplo, o narizinho, né? Que é feltrado, vem aqui por baixo e ergue, ó. Não vai fazer isso na capa original, né? Que daí na capa original aparece. Ó, queixinho, bochecha. Deixa eu pegar outra capa. Essa aqui a gente tem que levantar ela bem na região dos olhos, que a gente vai prender e depois que a gente prender os olhos dela já não mexe mais. E toma bastante cuidado com essa parte aqui do pescoço, tá? Pra ficar bonita. Porque depois, a hora que você colocar o pescoço aqui, não é bom que fique marcando nada, tá? Senão fica muito feio. Segura com, no caso aqui, eu tô segurando com essa baqueta, né? E vai puxando o máximo que você consegue aqui. Depois tem gente que tem coragem de falar que um trabalho manual não valha o que a gente pede, né?
com a quantidade de detalhes e trabalho que a gente tem, certo? Tá, então aqui as bochechas, nariz, né? Agora a gente vai marcar o narizinho, fica mais saliente, tá? Então, de novo, pegamos aqui 2 alfinetinhos, aqui é mais ou menos a região do nariz, então vou colocar a funda aqui, pra você ter mais ou menos a certeza que o nariz vai ficar com aquela curvatura, certo? E vamos começar. Linha de poliamida e uma agulha grande. Poliamida, repetindo, porque ela é mais forte. E aí, você pode fazer força pra puxar. Qualquer dúvida que vocês tiverem também, passa ali pelo WhatsApp pra gente, a gente vai tirando, tá? Às vezes não respondo imediatamente, mas eu respondo. Ó, entra aqui, vamos procurar sair. Ó, achei a agulha. Ó, tô empurrando ela, então, se eu tô empurrando, tô bem em cima. Tira. Opa! Desculpa, gente, deixa eu tirar aqui. Mais ou menos um meio centímetro e volta lá perto de onde você entrou. Vamos ver. Ó, ok? Aí você dá um nozinho, ó, com um nó você consegue mexer e apertar, com 2 não. Aí você faz isso aqui, ó, 1, 2. Passa a sua agulha aqui por baixo, sai aqui, do outro lado. Vem, vamos achar aqui, ó, tá vendo que eu empurrei? Empurrei, achei. Tira. Meio centímetro pra cá. Vou sair aqui. Vem aqui, ó. Tá vendo? Ok. Certo? Marcadinho. Deixa eu dar mais um nozinho. E aí, como essa linha aqui, ela é meio nylon, né? Eu sempre faço isso aqui, ó. Eu corto, venho aqui, pra não correr o risco de uma hora ela querer soltar. Aí, antes de eu prender aqui, eu venho aqui e vou pegar a linha preta pra gente aplicar os olhinhos. Dez a 0 pra linha preta. A idade vai chegando, né? Vai dando uns defeitos, né, gente? Triste. Então, vamos lá. Sem choro agora, né? Vamos sair lá onde a gente acabou de furar. Pegar aqui. Sair aqui em cima. Ó, de novo. Por que que a gente faz 2 vezes? Porque essa linha não é tão forte. Ela é uma linha de algodão. Então, ela pode arrebentar com mais facilidade. Tenho medo, então... Ó, ok? Mesma coisa. Entra aqui por baixo. Sai aqui. Aí. Opa. Aí. Ó. Certo? De novo. Volta aqui. Ela tá
mais fácil ganhar na Mega Sena do que sair aqui no buraquinho. Achei. Aí, como a minha linha já fez a gentileza de arrebentar, tá vendo? A gente já vem com a cola e já fixa ela aqui pra não correr o risco dos olhinhos sair. Aí com a cola ela não desce. Então tá pronto aqui o rostinho do nosso garoto. Agora, coloca uma linha bem forte, pode ser a de pipa ou a de poliamida, o que vocês preferirem. Vou pegar a de pipa aqui, nós vamos fechar essa parte de cima da cabeça. E aí, quando a gente colocar os cabelinhos, a gente faz a parte da pintura no rosto e orelhas, tá? E aí eu acho assim, com o cabelo, a gente tem noção se a gente quer escurecer, rosar mais um cantinho e tal, né? Fica mais fácil. Então, olha só, agora chegou a hora. Agora você vai puxar. Mas sim, senhor, hein? Por ser menino, acho que não vai dar pra fazer aquela dobra, porque a cabeça é um pouco maior, as bochechas são maiores. Então, a gente vai ter que pegar aqui, ó, só na beiradinha e depois cobrir mesmo com o cabelo ou com um círculo da própria malha. Vou mostrar pra vocês um acabamento legal. Ó, 1, 2, 3 e... Vou terminar aqui de novo. Ó, passei uma, passei duas, puxei, vou entrar nesse furinho que fez aqui. Aí, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Ó, como eu puxei bastante pra esticar, exerci uma força grande, fez esse pequeno buraquinho aqui, ó. Então, você vem aqui, não deixa ficar muito alto por causa da cola depois, né, da cola não, perdão, do cabelo, certo? Ok? Aí, quando colocar o pescoço, o queixinho fica saliente. Aí, você vai analisar se tá todo mundo certo dos dois lados. Vou dar uma erguidinha nesse nariz aqui. Deixa eu pegar. Ok? Então, estamos aqui com o rostinho da menina, um pouco mais delicado, e o rostinho do menino feito, certo? Montagem do corpo.